Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai voltar para corrigir nossa tarefa, né, que foi passada na sexta-feira, tá? Sobre gráfico de colunas duplas. Eu expliquei para vocês aqui na aula, nós estávamos na aula online, poucas pessoas participaram, mas eu expliquei direitinho lá para quem estava participando que o gráfico de coluna dupla é justamente o que está dizendo, ele tem duas colunas. Expliquei que antes de a gente chegar no gráfico de colunas, que é esse aqui, a gente precisa organizar os dados numa tabela. E essa tabela também ela é dupla, tá? O que é uma tabela dupla? De dupla entrada. A tabela de dupla entrada, ela tem uma linha com dados, que é essa aqui, e outra e uma coluna, né, com dados também. Então são dois tipos de dado colocado uma em coluna e o outro em linha. Tem duas entradas. Vamos ver a primeira entrada dessa coluna aqui, que é filme. A primeira entrada dessa coluna é a linha dos filmes. Nessa entrada, nós temos as aventuras de Alpha, Uma Jornada no Deserto, Anoitecer, Invisível e Olhar Doce, que são os nomes dos filmes, tá? Que filme? Já que a gente vai ler aqui em cima. E a outra entrada é a entrada da coluna, onde tem grupo de idades de pessoas que assistiram esse tipo de filme. Então, na tabela abaixo estão organizados os dados da lista da página 22 sobre a semana do cinema, tá? Lá no início do ano, não sei se vocês lembram que nós fizemos uma atividade dessa aqui lá, quando nós estávamos na sala de aula, onde foi feito, na escola que Nayara estuda, foi feita uma pesquisa, tá? Onde promoveu para alunos e funcionários uma semana do cinema. E aí muita gente participou. E nessas participações aí, eles organizaram o resultado da pesquisa, da participação, eles organizaram por grupo de idades, tá? Então essa tabela ela representa o público que assistiram a semana do cinema na escola, por grupo de idade. Não foi só alunos que participaram dessa semana do cinema. Todo mundo, funcionários e alunos. E aí, depois que todo mundo terminou de participar, eles iam anotando. Cada vez que eles iam assistindo, eles iam anotando os participantes. Então, organizaram os dados numa tabela para ficar melhor. Para que servem as tabelas? Para organizar os dados e que esses dados fiquem melhor visivelmente de se entender, tá? Então, é para isso que servem as tabelas. E essa tabela aqui, ela não é uma tabela simples. Ela é uma tabela de dupla entrada. Observa que aqui tem uma lista branca aqui separando as duas entradas. A entrada que representa os filmes e a entrada que representa o grupo de idades, tá? Então, vamos lá. Aqui está representado todos os grupos de idade, a quantidade de pessoas que assistiram. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo para a gente já ir para a correção. Até 20 anos... pessoas de até 20 anos, no grupo de idade de até 20 anos, 9 pessoas, né, de até 20 anos de idade assistiram ao filme Anoitecer. Ao filme Invisível, pessoas de até 20 anos, só 2 pessoas. Mais 13 pessoas de mais de 20 anos assistiram esse filme Invisível, tá? Observa que as pessoas lá que estavam assistindo o filme Invisível, elas eram pessoas de mais de 20 anos, a quantidade de mais de 20 anos era maior, tá? 13. Aqui a gente pode observar que numa jornada no deserto também apenas 3 pessoas com mais de 20 anos assistiu ao filme Uma Jornada no Deserto. Mas 6 de até 6 anos, até 20 anos assistiram, tá? Então, juntando tudo aqui, pessoal, a gente vê que tá tudo muito bem organizadinho. Se eu quiser saber quantas pessoas assistiram ao filme Olhar Doce, aí você soma 6 mais 2, deu 12, né? Por quê? Porque eram 6 pessoas de até 20 anos e 2 pessoas de mais de 20 anos. Então, os dados estão bem organizados e essa tabela ela tem dupla entrada. Ó. A primeira entrada aqui é filmes, onde é a linha, essa linha aqui que coloca o nome dos filmes. E a outra entrada é a coluna do grupo de idades, tá? Com duas linhas. Então, vamos lá.
Observe o gráfico de colunas duplas que a professora começou a construir com os dados dessa tabela e faça o que se pede. Então, você organiza os dados numa tabela, depois você transforma num gráfico, né? Que eu vou passar uma tarefa para vocês, uma pesquisa, para vocês organizarem o resultado em tabela e depois vocês vão transformar o resultado da tabela, trazer para um gráfico. Preste atenção. Todo gráfico ele precisa ter um título, tá? O título desse gráfico aqui é Semana do Cinema. Nós até colocamos o título no dia da nossa aula. É Semana do Cinema. Por que Semana do Cinema? Porque tem que ter a ver com a pesquisa que foi feita. A pesquisa foi feita sobre a Semana do Cinema. Então, o título do gráfico é Semana do Cinema. Então, quando você for colocar o título do seu gráfico, tem que ter a ver... o título do teu gráfico tem que ter a ver com a pesquisa que foi feita, tá? Então, o título do gráfico é Semana do Cinema. Coloca aí. Todo gráfico ele precisa ter uma legenda, tá, gente? O que é a legenda? A legenda é nada mais nada menos do que uma representação gráfica, né, com cores, de como está representado dentro do teu gráfico os dados da tua pesquisa. Aqui nós temos na legenda, nós usamos aqui, foi usado aqui o verde e o amarelo, né, no caso, o azul e o amarelo. Acho que é azul, essa cor tá parecendo verde. Vamos chamar ele de azul. O azul e o amarelo. Então, essa cor azul, ela representa pessoas de até 20 anos, tá? Que participaram do filme. E ela está representada aqui na coluna. Então, quantas pessoas participaram do filme As Aventuras de Alpha até 20 anos? Aí você olha a cor e você vai pintando. Aí você vai lá na tabela. Lá na tabela, o filme As Aventuras de Alpha, de até 20 anos, assistiram 7 pessoas, até 20 anos, ó, até 20 anos, 7. Então, você pinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, tá vendo? Então, é bom que você faça uma malha quadriculada no caderno desta forma, para você poder fazer o seu gráfico. Esse gráfico fica bom numa malha quadriculada, mas quem não tem, pode passar a régua e fazer esses quadradinhos. Tá? O amarelo representa as pessoas com mais de 20 anos. Então, onde tiver um amarelinho desse aqui, ele representa as pessoas com mais de 20 anos, tá? Que assistiram ao filme, tá? Então, aqui, você vê dentro do gráfico que ele tem esse espaço aqui que a gente chama de legenda. Agora, no próprio gráfico, ele tem 2 eixos, tá? O eixo vertical, que é esse eixo aqui em pé, essa linha aqui a gente chama de eixo. E essa outra linha deitada aqui, ó, que é o eixo horizontal. Vocês podem até escrevam no livro de vocês aí, ó. Aqui do lado, vocês escrevam assim, ó. Bem aqui do lado, lá de fora mesmo. Pode escrever aqui do lado de fora, ó. Eixo vertical. Vertical é uma palavra que termina com L. E aqui embaixo, eixo horizontal. Horizontal é uma palavra que começa com H, tá? E termina com L. Horizontal. Eixo, E-I-X-O. Eixo é com X. Então, eixo vertical, que é o eixo em pé, da posição de você vestir calça. Quando você lembrar da palavra vertical, lembre que é a posição de você vestir calça, em pé. E esse aqui é o eixo deitado, que é o eixo do horizonte, onde você vê lá o horizonte no fundo, entrando dentro do mar. Então, esse aqui é o horizontal. No eixo vertical, tem a quantidade de pessoas. Você tem que colocar a quantidade de pessoas que você entrevistou. Tá? Nesse caso aqui, foram 15 pessoas entrevistadas. Então, você tem que botar no gráfico aqui, ó, 0, 1, 2, o 0 fica bem aqui, retinho no eixo. Significa que 0 pessoas aqui. E aí, 1, 2, 3, 4. E você vai tendo que deixar o espaço igual, tá, gente? O espaço entre um número e outro aqui tem que ficar do mesmo tamanho. Aí, você escolhe se você quer botar 1 centímetro, 2 centímetros, você vai fazer isso aqui usando a régua, tá? Porque o espaço entre um número e outro aqui tem que ficar do mesmo tamanho. Se você for fazer no seu caderno, você pode aproveitar a linha do seu caderno, tá? E já deixar o espaço entre uma linha e outra já pronto. E só passar a régua por cima para fazer os quadradinhos assim, ó, tá? Quando você for montar seu gráfico. Que eu vou já pedir para você fazer uma pesquisa e montar seu gráfico. Então, qual foi o filme que houve maior participação de pessoas com mais de 20 anos. 20 anos, mais de 20 anos é o amarelo. E você observa aqui, ó, que a coluna maior de amarelo é do filme Invisível. Então, foi o filme que teve maior participação de pessoas com mais de 20 anos. 13, olha aqui, ó. E a coluna tem que parar certinho no número da quantidade de pessoas que assistiram ao filme, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado na hora de montar esse gráfico. Preste atenção como é que se monta um gráfico de 2 colunas. Por que tem 2 colunas? Porque a pesquisa
foi feita e dividida os dados em duas categorias, porque a nossa tabela também tem dupla entrada. Se a nossa tabela tem dupla entrada, então o nosso gráfico também tem tabela dupla. Então, esse aqui é um gráfico de tabelas dupla, tá? De colunas dupla, desculpa. É um gráfico de colunas dupla, tá? Aqui nós temos duas colunas no mesmo item do eixo. As aventuras de Alpha é um item pesquisado, mas tem duas colunas para ele. Por quê? Porque eles dividiram, as pessoas que assistiram ao filme As Aventuras de Alpha tinham dois tipos de idade, de até 20 anos e de mais de 20 anos. E quem fez o gráfico queria que isso ficasse claro aqui, tá? Então, esse é o nosso gráfico de colunas duplas. Agora, vamos para a primeira questão. Eu pedi que respondessem só a questão 2. A primeira questão é a do gráfico, agora a questão 2. Questão 2. Responda as questões de acordo com a tabela e o gráfico da página 48, que é o que nós acabamos de ler. Letra A. Na sua opinião, por que a professora usou duas colunas nesse gráfico? Tá? Então, eu espero que vocês tenham colocado, gente, que é para indicar o grupo com mais de 20 anos e a outro grupo de pessoas com menos de 20 anos. Foi para isso que ela utilizou, tá? Para distinguir uma coluna da outra, né? E ela usou cores diferentes e indicou essas cores na legenda. Então, essa é a resposta. Pausa o vídeo aí. Não é para você colocar aqui essa palavra aqui, ó. Espero que os alunos percebam que ela fez uma coluna, não. Eu espero que a resposta de vocês aí seja essa aqui, ó. Ela usou duas colunas para representar pessoas com até 20 anos e outro para o grupo de pessoas com mais de 20 anos. Essa é a resposta de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham colocado assim. Letra B. Que informações a tabela e o gráfico apresentam? A tabela... informações relacionadas à quantidade de pessoas por grupo de idades que assistiu a cada filme na semana do cinema. É isso que a tabela e o gráfico representam, tá? Informações relacionadas à quantidade de pessoas que assistiram por idade, né? Por grupo de idades que assistiram a cada filme na semana do cinema. Essa é a resposta da letra B. Letra C. O que representam as cores verde e amarelo? É verde, utilizado na coluna do gráfico. A cor verde representa as pessoas com até 20 anos. E a cor amarela representa as pessoas com mais de 20 anos. Como é que a gente encontra essa resposta? Aqui, na legenda, né, gente? Na legenda a gente vê, olhando para cá para a tabela e a quantidade, e olhando para cá para o gráfico, você descobre isso, tá? Então, a verde representa as pessoas com até 20 anos e a amarela representa as pessoas com mais de 20 anos. D. Qual foi o filme mais visto pelas pessoas com até 20 anos? Foi o filme Anoitecer. Aí você volta na tabela ou no gráfico. Anoitecer, tá vendo aqui, ó? Pessoas com até 20 anos. 9 pessoas com... Esse aqui é a maior coluna verde. Então, pessoas com até... 9 pessoas com até 20 anos assistiram ao filme Anoitecer. Então, esse foi o filme mais visto pelas pessoas com até 20 anos de idade. Agora, vamos para a letra F. O público com até 20 anos que participou da Semana do Cinema foi maior que o público com mais de 20 anos? Por quê? Olha só, o público com até 20 anos que participou da Semana do Cinema foi maior que o público com mais de 20 anos. Por quê? Sim, porque 30 pessoas com até 20 anos não participaram da Semana do Cinema, enquanto 26 tinham mais de 20 anos. Então, é lógico que apareceu a quantidade maior, né, gente? Então, essa é a resposta. Essa terceira questão aqui, ela não é para ser respondida, tá? Eu marquei só a segunda, tá bom? Então, eu vou passar a tarefa para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa em casa. Essa pesquisa, ela tem que estar organizada numa tabela de dupla entrada. Qual é a pesquisa? Você vai pesquisar dentro da sua família sobre escolher. Você vai escolher um tema, tá? E vai fazer a pesquisa, organizar sobre o que você vai pesquisar. Vai organizar esses dados na coluna dupla. Então, preste atenção que o resultado você vai ter que colocar aqui, dividir esse resultado em duas categorias, tá? Então, pensem aí, façam uma pesquisa, organize o resultado dessa pesquisa numa tabela dupla, coloca um título, tá? Para a tabela. Depois, você vai transformar esse resultado dessa pesquisa em um gráfico com todos esses itens aqui que um gráfico precisa ter. Vai tirar uma foto e vai mandar para mim ainda hoje, tá? Então, fiquem com Deus. Beijo da tia Rai.